Olá, graça e paz! Estamos começando mais um devocional do nosso D40 e hoje nós vamos falar sobre pensando como servo. Como um servo de Deus deve pensar, né? E a primeira coisa que eu já queria falar é te convidar a mudar aí a sua mentalidade, a desconstruir tudo que você pensava sobre servo e permitir que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar na sua mente e colocar aí verdadeiramente os pensamentos de um servo, como um servo deve pensar. Então, a proposta do vídeo de hoje é te oferecer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Porque Deus, ele não está só interessado naquilo que você vai fazer, naquilo que você pode fazer, mas ele está interessado também em por que você faz aquilo. Qual é a intenção pela qual você está servindo, sabe? Qual é o propósito que moveu o seu coração a fazer aquilo? Porque muitas das vezes no nosso ativismo, nos nossos muitos afazeres na igreja, a gente acaba não pensando qual é a real motivação do nosso coração. Por que nós estamos fazendo aquilo? Por que nós estamos servindo em determinado ministério? Será que é por obrigação? Será que é para agradar outras pessoas? Ou é realmente por amor, por alegria? Porque o nosso coração está naquele ministério. E às vezes a gente acaba servindo, muitas das vezes, pelo motivo errado. E por isso, muitas das vezes, o nosso ministério não frutifica, o nosso ministério não vai para frente, porque a motivação pela qual estamos servindo é a motivação errada. Então, é hora da gente mudar a nossa mentalidade e mudar também as nossas atitudes. O verdadeiro servo, ele serve a Deus com mentalidade que consiste em 5 atitudes. E a primeira delas é pensar menos de si e pensar mais no outro. Abrir mão de você em prol a outra pessoa. Lá em Filipenses 2:4 diz assim: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Porque na realidade, a verdadeira humildade é isso. É você abrir mão de você, é pensar menos em você e pensar mais no outro. Como você pode ajudar a outra pessoa, como que você pode ser uma bênção na vida das outras pessoas. Só que fato é que nós seres humanos somos muito egoístas, né? A gente pensa na gente, no que é bom pra gente, aonde eu gosto de servir, aonde é mais confortável pra mim, e na realidade a gente tá sempre pensando na gente e nunca no outro, quando na realidade servir é sobre o outro, sabe? E aí eu já queria te fazer uma pergunta: será que você gosta mais de servir ou de ser servido? Né? Porque ser servido é muito bom a gente estar sentadinho e receber as coisas, né? Mas melhor ainda é você servir a outras pessoas. Melhor ainda é você ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, porque você vai ver aquela pessoa frutificando, você vai ver aquela pessoa crescendo e você vai saber que você fez parte daquele crescimento, que você fez parte da história daquela pessoa. A gente serve no encontro com Deus, né? E é uma experiência fantástica. Desde que eu comecei a servir no encontro, pra mim é surreal, né? A gente volta ali cansado, exausto, mas quando a gente vê a transformação no rosto daquelas pessoas, mas quando a gente vê a mudança de vida, a mudança de mentalidade, a gente pensa assim: valeu a pena. Valeu a pena eu, por pelo menos um final de semana, não pensar em mim, mas pensar no outro. Não pensar na experiência que eu quero ter, mas na experiência que eu, através de Deus, através do Espírito Santo, quero proporcionar a outras pessoas, sabe? E é isso que move o nosso coração, sabe? E é isso que tem que mover o nosso coração de servo, é pensar nos outros. O que eu posso fazer, sabe? Para que a outra pessoa, ela se sinta bem. Todo o nosso propósito de vida, ele precisa ser baseado em ajudar outras pessoas. Em Filipenses 2:7 diz assim: esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, ele se esvaziou. E olha que Jesus, ele era Deus. Jesus, ele era poderoso. Ele não precisava, né? E mesmo assim ele se esvaziou, porque ele foi um exemplo, né? Ele se fez exemplo para nós.
E aí ele se esvaziou de tudo, de toda a glória que ele possuía, e ele se tornou servo. E nós, meros seres humanos, criaturas de Deus, né? Quem somos nós para nos encher de nós mesmos e não querer servir, né? Então que a gente venha nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar da nossa vontade, sabe? Para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Pai deseja de nós. E que a gente não use o serviço para ser barganha com Deus, sabe? Ser um instrumento ali para você barganhar com Deus algo. Por exemplo, Deus, eu vou te servir se você me der um emprego. Deus, eu vou te servir se o Senhor me der uma casa. Um serviço não é para isso, sabe? Isso só mostra qual é a real intenção do seu coração. A real intenção é que você está interessado só naquilo que Deus pode te dar. Você está interessado em coisas, em bens, e você realmente não tem o seu coração de servo. Você não tem um coração voltado para a obra do Senhor. O verdadeiro servo, ele pensa como administrador e não como proprietário. Quem serve ao Senhor tem em mente que Deus é o dono de todas as coisas e Ele nos deixou como administradores, sabe? Deus, Ele deixou os seus servos para cuidar de toda a sua criação. Quando Deus criou o homem, Ele criou justamente com esse poder de governar, sabe? Ele preparou, ele falou assim, pronto, agora vocês vão lá e governem sobre tudo, né, e sobre todos. Um grande exemplo, né, de governador na Bíblia é José, né, que ele governou lá sobre a casa de Potifar, né, ele era um grande servo. Ele também governou no Egito quando veio, né, a fome, e aí ele separou tudo e estocou os alimentos para que na hora e no período da fome eles tivessem alimentos suficientes guardados para eles e para vender, né, para outras pessoas. Então ele foi um grande administrador, ele teve uma visão, sabe? A administração e o serviço, eles andam juntos. Não é como eu ser servo e não saber administrar aquilo que Deus me deu. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz assim, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Então Deus, Ele te deu uma responsabilidade, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu creio que você serve em algo na igreja e Deus te entregou essa responsabilidade e você precisa administrar isso. Igualmente o nosso dinheiro, né? A gente acha que dinheiro é algo totalmente material e não é. Deus, Ele deseja que a gente aprenda a administrar os nossos dinheiros, né? Não dá pra gente fazer dívida, pra gente comprar sem pensar no amanhã, em como que a gente vai pagar, não. A gente precisa cuidar. Um bom servo, ele sabe administrar o seu dinheiro, né? E a palavra diz que ou você serve ao Senhor ou você serve o dinheiro. O dinheiro, ele pode ser muito útil para você, mas contando que ele não seja o seu servo, sabe? Ele não pode ser o seu senhor. É preciso separar as coisas. Na realidade, quando a gente tem Deus como o Senhor das nossas vidas, o dinheiro que é o nosso servo, porque Ele nos serve naquilo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, né? E às vezes a gente acaba deixando de investir aquilo que Deus nos deu financeiramente, né? O nosso dinheiro para fazer a obra e investindo em coisas pra gente, em coisas que às vezes não vão ter um retorno, porque quando a gente investe na obra de Deus, quando a gente investe no reino de Deus, aquilo vai trazer um retorno para as nossas vidas. Então aprenda a administrar aquilo que Deus te deu, aprenda a administrar sim o seu dinheiro, mas sem deixar com que ele tome o lugar de Deus na sua vida. Um outro pensamento é que o verdadeiro servo, ele medita naquilo que ele está fazendo no seu serviço e não no que os outros estão fazendo. Ele não está focado no que as pessoas fazem
ou deixa de fazer. E esse é um grande problema que a gente enfrenta, né? Porque a gente está sempre se comparando a outras pessoas. Ah, eu tô fazendo, mas o Joãozinho não tá fazendo. Ah, isso é injusto. E a gente quer sempre se comparar às outras pessoas, ao invés de focar naquilo que Deus nos deu para fazer. E acaba que quando a gente foca muito na outra pessoa, no que ela tá fazendo, ou às vezes também a gente foca, né, a pessoa tá fazendo algo que às vezes é mais visto do que o seu, né? E às vezes a gente pensa, porque alguém Joãozinho tá servindo no altar e ele tá sendo visível, e eu estou servindo, limpando um banheiro, estou servindo na cantina, algo que não é tão visto. E aí você acaba se comparando e muitas das vezes desejando o lugar que é daquela pessoa. E com isso, a gente não foca no nosso serviço e a gente acaba fazendo de qualquer jeito. Porque ao invés de a gente empenhar as nossas forças, empenhar ali a nossa mente para fazer aquilo que é a nossa função, a gente está preocupado com a função do outro. E aí a gente acaba servindo a Deus de uma forma que não vai agradá-lo, de uma forma que é de qualquer jeito, né? A verdade é essa. Lá em Gálatas 5:26 diz assim: ninguém é melhor que ninguém. Cada pessoa tem o seu valor singular e inestimável. Então, assim, não há lugar para ciúmes no reino de Deus, sabe? Não há lugar para comparações no reino de Deus, para você ficar olhando para outra pessoa. Cada um tem o seu valor, sabe? Cada serviço tem o seu valor. Não é porque alguém canta no ministério de louvor que essa pessoa é mais do que aquela pessoa que está limpando o chão, que está limpando o banheiro. Não, ambos têm o seu valor, ambos têm a sua importância. Então, seja qual for a área que você serve, qual for o ministério que você serve, entenda isso, que você tem um valor. E se não tiver aquele ministério, se você não estiver fazendo aquilo, saiba que vai fazer falta. Né? A gente costuma dizer que se a gente machuca o dedo mindinho, ou se a gente tirar o nosso dedo mindinho do nosso corpo, ele não vai fazer falta? Não vai doer? Não vai machucar? Vai. Ele é muito pequeno, mas vai machucar, mas vai doer. A mesma forma, se uma unha quebra, às vezes machuca, dói. Se ela cair, vai fazer falta no corpo? Vai. Ela tem o seu valor, ela é importante. Então não esqueça disso, que você é importante, independente do ministério que você está servindo, independente do que você tem feito, sabe? Deus confiou isso a você. Então se empenhe a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E o servo, ele edifica a sua identidade em Cristo. Ele não precisa ficar provando o seu valor, porque ele sabe quem ele sabe que ele é amado, ele sabe que ele foi chamado por Deus, ele sabe que aquilo ali que ele está fazendo é o propósito de Deus para a vida dele, que Deus deu esse ministério, confiou este ministério a ele. Então ele não precisa provar para ninguém que ele é melhor, que ele é pior, ou que o ministério dele é maior. Não, porque ele está empenhado em fazer aquilo e porque ele sabe quem ele é no reino de Deus. E se você não serve, se você pretende servir, você tem que firmar, sabe, a sua identidade em Cristo. Ter segurança de quem você é. Porque muitas das vezes pessoas inseguras, que não sabem quem são, que às vezes não conhecem Cristo, essas pessoas acabam deixando a insegurança falar mais alto, elas ficam com medo e elas acabam não se dedicando e não fazendo o melhor para aquele ministério. Então firme a sua identidade no Senhor, sem se importar com títulos, sem se importar com reconhecimentos, sem se importar com agrados, porque o verdadeiro servo, ele não está interessado em títulos, ele não está interessado em agradar, ele não está interessado em ser melhor, ele simplesmente está interessado em fazer a vontade do Pai, em servir com o coração, porque o último pensamento é exatamente sobre isso, que servir não é uma obrigação, mas é uma oportunidade. E a gente tem que ter esse pensamento, sabe? Eu preciso servir com alegria, eu preciso servir com amor, sabe? Se o fardo tá pesado, se tá difícil, chega a Deus, olha, isso aqui tá difícil pra mim. Se precisar descansar, descanse. Se tá cansado, descanse. Sabe, mas não faça o serviço, não faça a obra com peso, com pesar, com obrigação, porque não é isso que Deus nos chamou para fazer, sabe? É para ser leve, é para ser suave, servir é para ser gratificante.
e que a sua real motivação seja essa, sabe? Seja alegria, entendendo que ali você tem uma oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade de servi-lo. Olha que privilégio você fazer parte do reino de Deus, você servir no reino de Deus, você ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Vê se não é realmente um privilégio de Deus. Toda vez que eu tenho oportunidade de servir na igreja, né, que a minha vida, eu sirvo bastante, mas sempre que eu tenho essa oportunidade de servir, eu falo, Senhor, muito obrigada por esse privilégio. Mesmo que às vezes eu esteja cansada, mesmo que às vezes o dia não tenha sido bom pra mim e que a minha vontade, como eu sou ser humano, nem sempre eu tenho vontade. Às vezes eu quero ficar em casa, às vezes eu quero descansar. E muitas das vezes eu coloco a minha vontade em segundo plano para fazer a vontade de Deus. E eu penso, Senhor, que privilégio. Já teve um dia, eu lembro, esse dia me marcou muito, que eu não queria ir à igreja. Eu tava cansada, sabe? Eu tava assim, exausta. Eu falei assim, hoje eu não vou pra igreja. Tava tudo certo, eu não iria. E aí, nos últimos minutos, eu falei assim, quer saber? Eu vou. E naquele culto foi tão maravilhoso, foi tão extraordinário, que eu senti de fato eu sendo renovada pelo Espírito Santo, sabe? As minhas forças sendo renovadas, e eu saí daquele culto completamente outra pessoa. Porque quando você é sincera diante do Senhor, que você expõe as suas fraquezas, suas debilidades, o Senhor, Ele te renova. O Senhor, Ele renova as suas forças, sabe? Porque Ele quer que você continue. Então não faça nada por obrigação, sabe? Mas faça realmente porque você entende quem é o Senhor na sua vida, porque você o ama, porque você ama servir, porque você faz isso com alegria, pensando nas outras pessoas. Então entenda que para ser servo, você precisa ter uma mentalidade de servo. E muitas das vezes abrir mão de você, negar o seu eu e verdadeiramente pensar nas outras pessoas, pensar como Jesus pensaria, como Jesus serviria e servir dessa maneira. E para encerrar, eu queria deixar essa pergunta mais uma vez para você. Será que você tem se preocupado mais em ser servido ou em achar maneiras de servir a outras pessoas? Reflita sobre isso e eu tenho certeza que Deus, Ele vai gerar em você um pensamento de servo. Se, claro, esse for o desejo do seu coração, servir a Ele e fazer parte desse reino maravilhoso. Então esse foi o devocional de hoje, espero que tenha abençoado e edificado a sua vida. A gente se vê no próximo devocional. Fique com Deus, tenha um dia abençoado.